Livro de 2 Reis, capítulo 6. Capítulo 6, a começar do versículo 24. Vanessa, você coloca os slides para mim, querida, por favor. Eu não vou pedir para que leiamos todos esses versículos, até por falta de tempo, meus irmãos, mas a minha proposta para você é que possamos ler aí os versículos 24 do capítulo 6 até o versículo 33. Capítulo 6, 2 Reis, pegando aí o versículo 24 e indo até o 33. Se você puder, meu irmão, em reverência à palavra de Deus, fique em pé e nós vamos ler este texto. Me acompanhe na leitura desse texto que diz assim: depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho, e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Versículo 32. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vedes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Vede como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do meu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Olhe comigo, meu irmão. Pai, nós te agradecemos, porque tua palavra foi lida. Nós precisamos agora, Deus, que o Santo Espírito de Deus, ele possa passear entre nós, de tal maneira que a gente saia daqui impactado pela tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Assentados. Meus irmãos, os acontecimentos deste texto ocorreram no ano 852 a.C. O rei da Síria, Ben-Hadad, invadiu Israel, cercando Samaria, que era a sede do reino norte de Israel, e trazendo como resultado, como diz aí o texto, a fome. E por conta disso, o desespero tomou conta de todos os moradores daquela localidade. O texto que nós lemos nos dá conta desta situação, nos dá conta desta realidade. A tragédia, a desgraça do povo de Samaria se manifesta de 3 maneiras. A primeira delas
o valor dado, atribuído a uma cabeça de jumento, aí de acordo com o versículo 25. Eu não sei se você sabe, mas a cabeça deste animal era considerada impura, imundo, cuja carne, por princípio, ninguém comia. E era vendido por um pouco mais que 1 quilo de prata. A segunda diz respeito ao preço altíssimo que se pagava por um pouco de esterco, de acordo aí com o versículo 25. E por último, pela horrenda narrativa das mães que combinaram comer seus filhos. E você pode ver isso aí nos versículos 28 e 29. E elas fizeram isso por conta da falta de comida. Elas não tinham que comer. Elas estavam passando fome. O que diz o texto para nós? Diante daquela situação, Jorão, o rei de Israel, ele entendeu que tamanha calamidade vinha da parte de Deus, em razão de o profeta Eliseu estar alheio à tragédia, estar indiferente ao sofrimento do povo. Em meio à revolta, Jorão manda um recado a Eliseu, ameaçando-o de morte. No entanto, queridos, o profeta recebeu um mensageiro com uma resposta profética da parte do Senhor, garantindo a solução imediata do problema para o dia seguinte, dizendo que a comida se tornaria farta e barata em 24 horas. A questão relevante aqui para mim e para você é a seguinte: como é que nós contextualizamos este texto em nossa existência? Querido, qual é a aplicação para a nossa existência, para a nossa vida? E aí eu preciso dizer para você que Israel, até para que você entenda um pouco, você caminhe comigo aqui neste momento, Israel evidencia para nós a humanidade oprimida, esmagada, humilhada e sofredora. Os sírios caracterizam para nós um mundo espiritual opressor, melhor dizendo, que faz guerra contra a alma do homem. Paulo trata desta guerra. Ele vai dizer para nós, escrevendo à igreja de Éfeso, lá no capítulo 6, que existem forças espirituais do mal que vivem neste universo, que objetivam destruir a vida das pessoas. Eliseu, cujo nome significa Deus é salvação, mostra, caracteriza, evidencia a igreja de Jesus acusada de omissão. Uma igreja acusada da ausência de ação no cumprimento do dever dela pela humanidade sofredora. É a igreja indiferente diante das tragédias humanas. Para você entender um pouquinho, meu irmão, como é que isso funciona, eu preciso dizer a você que há entre nós duas forças de opressão. E você tem que ter ciência disso, para que você consiga se localizar neste momento da nossa existência. A primeira força da opressão tem a ver com a antivida. O que eu entendo por antivida? Anti é oposição. É oposição à existência humana. E esta oposição na nossa existência acontece de duas maneiras. Ou são agentes opressores do homem. A fome, que é a privação de alimentos,
e a miséria, que é o estado de extrema pobreza. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, afirmou que cerca de 805 milhões de pessoas no mundo, 1 em cada 9, sofre de fome crônica no mundo. Tem muita gente passando fome nos nossos dias. Se nós olharmos para o nosso país, se você for olhar lá para o IBGE, dados estatísticos, ele vai nos dizer que no Brasil, temos 14 milhões de pessoas privadas de alimento. Elas não têm o que comer. Aquela comida que estava lá na sua mesa hoje, que você degustou, comeu, se alimentou, muitos brasileiros não tinham o que comer. Quando eu estava pensando, meus irmãos, nessa realidade, eu me lembrei do tempo em que eu trabalhei numa ONG aqui em São Paulo. Eu era gestor do centro de juventude e nós recebíamos todas as manhãs 110 alunos e todas as tardes 110 alunos. E eu sabia, queridos, que alguns daqueles que estavam lá, eles só estavam lá porque não tinham o que comer em casa. Então eles iam lá, comiam conosco, tomavam um café de manhã, almoçavam e tomavam um café da tarde porque eles não tinham o que comer em casa. Nós temos ciência também que muitas das crianças que frequentam as nossas escolas estaduais, as nossas escolas municipais, elas vão para a escola porque não têm o que comer em casa. Fome, miséria. A outra força de opressão é o anticristo. Anti-oposição é que se opõe a Cristo. São forças espirituais do mal que manipulam os agentes da antivida, o que nós acabamos de ver agora há pouco, a fome e a miséria, com o intuito de trazer crises políticas, sociais, religiosas e morais. Então deixa eu dar um exemplo para você. Eu tinha ciência de que algumas das meninas que frequentavam ou que estavam matriculadas no curso nessa ONG, que muitas delas, no final de semana, elas por não estarem conosco, logo não tendo o que comer, elas se prostituíam por um prato de comida. Eu tinha ciência, eu sabia disso. Eram meninas de 13, 14, 15 anos, que na troca de um prato de comida iam para a cama com outro homem, um homem que talvez tinha a idade para ser pai delas. Só mais um exemplo. A Ana, aquela menina, que logo quando nós chegamos para cá, eu e minha esposa, trouxemos a Ana e o Ismael, que eram irmãos. E a nossa intenção era adotar aquelas crianças. E a coisa só não foi para frente, porque a Ana, num dado momento, entendeu que ela não deveria estar conosco, não deveria ser adotada por nós, uma vez que eu era muito chato. Eu falava demais em Deus para ela. Ela não queria saber dessa coisa de igreja, ela queria ir para a praia, ela gostava de músicas que normalmente nós não gostamos. Mas a mãe da Ana estava presa e continua presa. Tempo desses, a Ana foi conversar com a mãe e dizendo: olha mãe, a situação lá no abrigo não anda nada boa, tal.
Qual foi a proposta da mãe? Querida, eu vou fazer o seguinte: eu vou alugar uma casinha por aí, você pega algumas amiguinhas suas e vocês vão se prostituir, porque vocês vão ganhar muito dinheiro com isso. Anticristo. Força de opressão. E qual que é o senso comum, queridos, quando a gente se depara com uma situação como essa? O que é que a gente fala? Qual é o conceito que nós temos de uma menina que se vende por um prato de comida? Porque nós somos bons para acusar. Nós somos bons para falar mal. E eu não posso esquecer, não posso deixar de dar um outro exemplo aqui. Essa semana você deve ter tomado conhecimento por meio da mídia de uma menina de 15 anos que estava muito revoltada com a mãe, muito brava com a mãe. Ela estava de mal. Ela dizia que a mãe não era uma mãe para ela, porque era uma mãe que pegava demais no pé dela. Ela tomou tanta exposição, deixou o ódio tomar conta do coração dela, que ela chega para o namorado e diz assim: olha, vamos fazer o seguinte. O namorado, meus irmãos, 20 e poucos anos, a menina era de 15. Ela diz assim: olha, eu não gosto da minha mãe, tenho ódio da minha mãe, então eu quero que você dê uma lição na minha mãe. Como é que é? Eu quero que você dê uma lição na minha mãe. Você pode pegá-la, dar uma surra nela e depois você a violente. Eu quero que você a violente. E foi isso que aconteceu. Anticristo. Uma força de opressão é o adversário das nossas almas, fazendo uso, manipulando esses agentes da antivida para trazer o quê? Crises morais. O que a gente pode fazer diante de tal situação, meus irmãos? Em primeiro lugar, meu irmão, nós precisamos de discernimento. Discernimento. A igreja de Deus precisa de discernimento. Porque veja, o problema lá em Israel não seria resolvido, solucionado pelas estruturas político-econômicas israelitas. O que eu estou tentando aqui dizer para você, a fome, a miséria, o problema não seria solucionado por meio de medidas tomadas pelo rei de Israel. Nós não vamos resolver os nossos problemas dependendo da Dilma, dependendo do Lula, dependendo, seja lá qual for o político que for colocado à frente para nos conduzir. De acordo com o texto que acabamos de ler, meus irmãos, o problema, ele será resolvido através da oração. A fome, a miséria, a criminalidade, o mal, o inimigo se resolve através da oração. Eu gosto de pensar, meu irmão, que o negócio do alfaiate é fazer roupa. O negócio do sapateiro é remendar sapatos. O negócio do cristão é orar, é permanecer no orar. Meus irmãos, nós precisamos de mais cristãos para os quais orar é o primeiro recurso e não o último. É através da oração que eu e você podemos partilhar da sabedoria e entendimento do alto. Oração. E aí eu me lembro
de um pastor amigo que num belo dia eu o procurei para falar de algo que eu passava, de uma diversidade pela qual eu passava. Ele veio com a seguinte afirmação: querido pastor, a única coisa que posso fazer por você é orar. Queridos, não é a única coisa, é a melhor coisa, é a maior coisa, é o melhor que nós podemos fazer, não apenas por nós, mas pelo nosso país, é orar. Alguém já disse, a maior coisa que alguém pode fazer para Deus e pelo homem é orar. Meu irmão, você quer fazer alguma coisa pelo seu irmão, você quer fazer alguma coisa pela sua nação, se curve diante de Deus e comece a orar por ele. O que podemos fazer diante de tal situação, pastor? Precisamos da mensagem certa. Se não vejam aí o capítulo 7, versículo 1. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevadas serão vendidas por uma peça de prata. Qual é a mensagem certa que nós precisamos? Queridos, eu percebo aqui que apesar do quadro desfavorável naqueles dias de Eliseu, ele acreditava num amanhã melhor. Eu e você devemos acreditar num futuro melhor. E por que eu digo isso? Porque eu percebo, olhando para as pessoas, caminhando com gente, que a filosofia de vida de alguns é a seguinte: não esquenta, vai piorar. Não acreditando num futuro melhor. E aí qual é o resultado disso na vida do povo brasileiro, na vida da igreja brasileira? Surge a falta de vontade de prosseguir. Nós precisamos acreditar num futuro melhor. E ainda que não melhore aqui na terra, levemos em consideração a palavra do apóstolo Pedro, lá na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 13, melhor, a primeira carta. Ele nos lembra, ele nos fala deste futuro melhor, baseado na promessa de Deus. Ele vai dizer: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Precisamos ter um futuro melhor. Uma outra lição que podemos extrair desse texto, meus irmãos, é que eu e você, a igreja de Deus, precisa de homens certos. Olha aí o versículo 3 do capítulo 7. Deus está fazendo uso aí de 4 leprosos. E você sabe que aos leprosos era proibida a aproximação aos lugares povoados. Eles eram forçados a morar longe das pessoas. E quando um desses se aproximavam das mesas, deveria gritar o seguinte: imundo, imundo, imundo. E quando eu olho para este texto, quando eu olho para esta parte das Escrituras, quando eu olho para a realidade do povo de Deus, relatada aqui neste texto que eu li com você, a pergunta que eu faço para este texto é a seguinte: Deus está aqui usando 4 leprosos sofredores, mas por quê? Não havia gente mais qualificada, meus irmãos, preparada, mais adequada para ele usar, pessoas limpas. Por que ele faz uso de pessoas proibidas de se aproximarem de outras pessoas? Por quê?
Qual a lição que eu consigo extrair aqui? Eu gosto de pensar, meus irmãos, que Deus quer nos ensinar aqui que a igreja dele, aqui no Bom Retiro, a Ibora, precisa de homens, precisa de mulheres, precisa de pessoas identificadas com o sofrimento daqueles por quem vai interceder. Isso tem a ver, meu irmão, com a oração do sofrimento. É uma oração que a gente não ouve. Eu quase nunca percebo alguém falando dessa oração. Mas que oração que é essa, pastor? É uma oração que seja totalmente centralizada no outro. O foco é o outro, o alvo é o outro. Ou seja, eu deixo para trás todas as minhas necessidades e o meu querer, e eu passo a assumir voluntariamente, sem pressão, sem que ninguém me force, as aflições e tristeza do outro. Eu me coloco na presença de Deus como se fosse o outro, apresentando suas frustrações, suas decepções, suas tristezas, suas aflições. Eu me identifico com Ele. O foco é Ele. Podemos fazer diante de tal situação, pastor? Precisamos de pensamentos certos. Olha aí o versículo 3, parte B do capítulo 7. Os leprosos disseram: por que ficar esperando a morte? Vamos lá. Meus irmãos, eles não se acomodaram. Eles não aceitaram aquela situação. Eles não se conformaram à desgraça, à tragédia. Você não vê aqui 4 homens, um olhando para o outro, fazendo talvez a seguinte pergunta: o que fizemos para merecer isso? Eles não ficaram esperando a morte, eles foram à luta. Porque eles pensavam, eles disseram: por que vamos ficar aqui esperando a morte? E aí o que eu posso dizer a você, querido, como pensamento certo para a nossa vida? Eu e você não podemos nos acomodar à desgraça, porque tem muita gente de Deus se acomodando à desgraça. Meu irmão, em nome de Jesus, nós precisamos reverter o quadro. Para tanto, temos que investir, temos que tentar. Esse texto também me diz que nós precisamos da decisão certa. Qual foi a decisão que os 4 leprosos tiveram? Olha o que eles dizem: vamos, pois, ao acampamento dos filhos para nos render. Ele está dizendo aqui para mim: olha, os adversários não podem nos intimidar. Eles não podem trazer para dentro de nós o medo, o pavor, a opressão. Meu irmão, quem é o seu adversário? Quem é o seu oponente? Quem são os seus inimigos? Quem são as pessoas que têm lutado contra você? Eu não sei quem é, mas de repente pode ser alguém relacionado ao seu trabalho. Pode ser o seu colega de escola. Talvez seja uma pessoa, talvez seja um processo judicial, talvez seja o desemprego, talvez até seja o parceiro da sua vida, ou algum medo que está aí espreitando você na escuridão, drenando suas energias e sua fé. E aí eu me digo uma coisa a você, meu irmão: os adversários não podem nos amedrontar.
eles não podem causar pavor. Eles não podem. Uma outra coisa que eu aprendo nesse texto também, meus irmãos, é que nós precisamos estar dispostos, preparados a fazermos o que os leprosos fizeram. Vejam aí o versículo 5. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento. Como é que a gente trabalha isso aqui para os nossos dias? Meu irmão, eu e você devemos nos levantar como igreja de Deus do portão para fora. Ser igreja de Deus aqui dentro é muito fácil. E é importante que sejamos igreja de Deus aqui. Mas está na hora de nós nos levantarmos como igreja de Deus do portão para fora. Alguém já disse que o momento mais solene da atividade religiosa é aquele em que o povo sai pela porta do templo e penetra no mundo para ser igreja. Meus irmãos, qual é a melhor maneira de diminuir o mal presente no mundo? É agindo ou reclamando? O que precisamos levar em consideração para agirmos como igreja de Deus no mundo? Em primeiro lugar, Jesus, ali no Evangelho de João, capítulo 17, ele no primeiro momento ele está ali fazendo uso de palavras de despedida aos seus discípulos, à igreja daquele dia. Depois ele vai para uma oração. Ele se põe a orar pelos seus discípulos, ele se põe a orar por nós. E ele vai dizer lá no versículo 14 do capítulo 17 do Evangelho de João, que a igreja não é do mundo. E por que a igreja não? E uma das razões pelas quais a igreja não é do mundo, o mundo nos odeia. Logo, nós não encontraremos facilidade no mundo. Ele nos odeia. No versículo 15, ele ora para que a igreja seja guardada do mundo. Ele vai dizer: não oro para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Ele ora para que enquanto estivermos nos levantando como igreja de Deus no mundo, o mundo não nos influencie, que não sejamos influenciados pelo mesmo. Olhando para o versículo 18 do Evangelho de João, capítulo 17, aí ele diz que a igreja é enviada de volta ao mundo. Ele vai dizer: da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Meus irmãos, a igreja não é do mundo. Ela deve se tornar um instrumento de Deus para a cidade. Ela é chamada do mundo, é guardada do mundo, santificada no mundo e enviada de volta ao mundo como testemunha de Cristo. A igreja é a agência de Deus no mundo. Nós não podemos nos esquecer que nós somos vistos, ou uma das características que nós precisamos ter como igreja no mundo é salgar a terra. Eu e você, a igreja de Deus, é sal da terra. Ela deve provocar sede. A igreja de Deus no mundo deve provocar sede nas pessoas. A palavra de Deus diz também que nós devemos ser luz do mundo. É luz do mundo não porque pertence ao mundo, mas porque o ilumina, o orienta e revela o caminho da verdade. Ela é portadora de boas notícias, filhos da luz e luzeiros do mundo, com missão de chamar os homens a se arrepender e crer em Jesus. Agora há pouco nós acabamos de falar que nós temos duas forças de opressão no mundo. Nós temos a antivida, cujos agentes é a fome e a miséria, e nós falamos do anticristo, que é a oposição a Cristo, oposição aos propósitos de Cristo, oposição ao reino de Deus.
Quando nós nos levantamos como igreja de Deus no mundo, nós lutamos sobre todas essas coisas. Esse texto também me ensina, queridos, que como igreja de Deus nós precisamos da visão certa. Versículo 5, parte B do capítulo 7 de 2 Reis. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém lá. Não havia ninguém lá. O que isso quer dizer, meu irmão? Não haverá ninguém que impeça o nosso caminho. Por isso devemos ser ousados, devemos agir com autoridade no mundo como igreja de Deus. Se você olhar lá para Mateus capítulo 16, versículo 18, ele vai dizer: e eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Meu irmão, não haverá ninguém que impeça o nosso caminho. Mas eu aprendo também com este texto que nós precisamos crer na intervenção de Deus. Olha o que diz aí o versículo 7 do capítulo 7 de 2 Reis. Somos informados que Deus fez os inimigos fugirem ao anoitecer. Você percebe aqui um Deus que intervém para o bem dos seus. E por que eu digo isso? Porque eu tenho a impressão que muitos dos nossos acham que Deus só age no âmbito religioso. Que nós cremos num Deus que age apenas na esfera da igreja, que age apenas na vida das pessoas religiosas. Mas, meu irmão, a palavra de Deus nos diz para mim e para você que nada escapa ao poder de Deus. Todos nesse mundo estão sob o poder de Deus. Eles continuam capazes de tomar decisões e são responsáveis pelas mesmas. Porém, Deus, com o seu poder e sua sabedoria, é capaz de usar tais pessoas para os seus propósitos bondosos. Ele intervém. Nós precisamos ter isso. Esse texto também ensina, queridos, que nós precisamos entender que é tempo de redenção. Queridos, precisamos continuar anunciando essas boas novas hoje. O Novo Testamento, lá de 2 aos Coríntios, capítulo 6, os versículos 1 e 2, traz para a gente que eu e você somos cooperadores de Deus. E a insistência ali é que a gente não receba a graça de Deus em vão. E que a gente diga às pessoas dos nossos dias que hoje é o tempo favorável, hoje é o dia da salvação. Ou seja, é o tempo de nós anunciarmos essas boas novas, é tempo de redenção. Nós não podemos hesitar ou deixar de anunciar o Evangelho ao mundo. Nós também precisamos, meus irmãos, compartilhar a visão. Olha aí, ele chama os sentinelas no capítulo 7, versículo 10 e fala para os sentinelas: como é que nós vamos compartilhar essa visão? É necessário que continuemos a trabalhar em termos de discipulado. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Nós precisamos discipular. E qual é a finalidade do discipulado? Por que Jesus vai dizer assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens? Meus irmãos, Jesus está dizendo aqui para mim e para você que o discipulado, ele tem a finalidade
de fazer com que o discípulo aprenda com o seu Senhor. Ele diz: venha aprender comigo, me imite, faça o que eu faço, aprenda a ver a vida com os meus olhos. Isso é discipulado. E uma última coisa que eu quero dizer para você, com base nesse texto: o que podemos fazer diante de tal situação, queridos? Nós precisamos ver a libertação. Pois olha o que diz aí 2 Reis, capítulo 7, versículo 15. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo mundo estava cheio de vestes e de armas com cílios na sua pressa. E eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os cílios da sua pressa tinham lançado fora. Sabe o que aconteceu aqui, meu irmão? O inimigo, ele foi despojado. Ele foi derrotado. O inimigo já foi saqueado. Ele foi privado da posse. E nós temos que viver, apesar de estarmos inseridos num quadro não muito favorável, por conta das crises que estamos vivenciando, mas nós temos que viver tomando posse da terra que já nos pertence. A terra é nossa. O Senhor Deus a nos deu. Ele diz aqui para mim e para você que o nosso inimigo foi derrotado. Então, meu irmão, em nome de Jesus, independentemente da quanto andas aí na sua vida, meu irmão, tome posse da vitória. Passe a viver como se você, como um vitorioso. Porque nós somos mais que vencedores por meio daquilo que nos amou. O inimigo já foi despojado. O inimigo já foi saqueado, privado da posse. Queridos, eu não tenho dúvida em afirmar aqui e concordar com muitos de vocês que, de fato, nós vivemos num tempo de tribulação. Estamos vivendo um tempo de tristeza. Estamos vivenciando um tempo de incertezas políticas, sociais, econômicas. É um tempo de descrédito total. Aliás, esses dias eu ouvi uma entrevista. Eu não sei se você teve a oportunidade de acompanhar essa entrevista, mas aquela jornalista Gabi, ela estava entrevistando o Pedro Bial. E uma das perguntas que foi feita ao Pedro Bial é por que ele acabou agredindo a companheira Cristina, Juliana. E ele começou a falar da vida dele, enfim, do histórico dele. Ele teve a oportunidade de cobrir muitas guerras. E ele viu muita miséria, ele viu muita tragédia, ele viu coisas que ainda estão lá no coração e na cabeça dele. E ele toma remédio para dormir, e ele toma remédio para ficar acordado, porque ele não aguenta. Ele quando vem à tona aquelas barbaridades que ele presenciou ocorrendo nas guerras que ele teve que fazer cobertura, ele fez a seguinte declaração: que ele não acredita mais na raça humana. Ele não acredita mais na raça humana, porque no entender dele, ela está perdida. Mas, meu irmão,
O Senhor Deus acredita na raça humana. E foi por isso que Jesus veio ao mundo para morrer pela raça humana. Tem muita gente vivendo uma vida de negatismo e incrédulo da existência. No entanto, eu e você precisamos estar conscientes da realidade de um mundo sem Deus. Logo, não devemos nos acomodar, mas sim termos um espírito de luta, de otimismo e de esperança. Vamos à luta, vamos à frente. Os leprosos não sabiam o que iam encontrar quando eles resolveram ir ao acampamento dos sírios. Mas nós, eu e você, sabemos que há uma solução em Cristo. Deus, tenha misericórdia da gente. E nos abençoe nessa caminhada. Amém, Jesus? Posso orar com você? Fique em pé, meu. Pai querido, há tanto que está aí neste momento na vida do povo de Israel, retratado ali em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24. Há tantas lições, tanto aprendizado que podemos extrair daqui. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. E conduza-nos como igreja de Deus na atualidade, para que a gente possa, de fato, fazer diferença em nossos dias. Obrigado pelo privilégio de fazer parte de uma igreja viva, de fazer parte de uma igreja que tem desejado ser mais do que nunca instrumento abençoador do Senhor para o presente. Dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, e que a gente leve em consideração todos esses pontos que foram trabalhados neste momento, para que a gente possa, de fato, agradar o teu coração como igreja de Deus. E que as forças do mal, Senhor, não tenham como impedir o nosso trabalho. Que a gente possa ser o sal, que a gente possa ser a luz, que a gente possa ir lá nesses lugares onde o mal impera, que a gente possa levar ali o nome de Jesus. E muitas vidas possam ser libertadas para a tua glória. Capacita-nos para tal. Faça de nós, ó Deus, uma igreja muito mais atenta para aquilo que está acontecendo no mundo. Que não sejamos omissos, mas sejamos, ó Deus, atuantes, deixando a nossa marca. Não a marca que nós produzimos, mas a marca que a cruz do Calvário produziu em cada um de nós. Que possamos passar por esses lugares, que caminhemos por essas ruelas, que caminhemos, ó Deus, por esses lugares escuros, levando a luz de Cristo, para que o teu nome possa ser glorificado. E muitas outras pessoas nesta comunidade, nesta cidade, neste país, tenham o mesmo privilégio que temos tido, de todo domingo estarmos aqui, louvando o teu santo nome, sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, ouvindo a tua palavra, sendo restaurados, sendo transformados. Ó Deus, em nome de Jesus, opere isso em nós e por meio de nós, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.